Alô, alô pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô voltando hoje com o meu canal no YouTube para a alegria de todo mundo que quer passar em cálculo. E hoje eu tô trazendo aqui uma questão que ela fala sobre o magnífico teorema fundamental do cálculo e de suas aplicações. Então, vem comigo e vamos entender o que que essa questão está pedindo da gente. Vamos interpretar o enunciado junto. Essa questão, ela apresenta para a gente uma função de R para R definida a partir de uma expressão integral. Vamos aprender a ler esse troço doido aqui. A gente tem uma função que ela é uma g de x, ou seja, a nossa função ela depende da variável x, que ela é definida a partir da integral definida de uma função de t entre limites de integração que dependem da variável x. Ou seja, para cada x, essa função aqui, ela vai ter um valor que não necessariamente, né, esse valor ele não vai depender do t diretamente. Ele vai depender da integral dessa função t entre o limite de integração envolvendo a variável x. Beleza. E eu vou impor um desafio aqui pra gente, que a gente vai fazer essa questão sem fazer contas. Como assim? A gente não vai calcular as integrais. É uma questão sobre integral que a gente não vai calcular nenhuma integral. Ou seja, sem contas, entre aspas, né? O item A está pedindo para a gente obter, justificando os detalhes da função g no x igual a zero, ou seja, g de zero, né? Beleza. Vamos aprender a ler essa expressão adequadamente. A gente tem uma função g de x que ela é definida a partir da integral dessa f de t com respeito a t entre limites de integração que dependem de uma g de x e uma h de x. Uma das consequências do teorema fundamental do cálculo é que essa função aqui, ao final das contas, ela vai depender apenas da variável x, pois o teorema fundamental do cálculo, ele diz que quando a gente integra uma função entre intervalos de integração, a gente tem que o resultado disso é a primitiva dessa função aplicada aos limites de integração, obtendo para a gente, então, f de h de x, que é uma primitiva dessa função, menos f de g de x. E o que acontece? Olha, gente, a gente até sabe calcular a integral dessa função. A gente pode usar o método da substituição, u é igual a t ao quadrado, obtendo que du sobre 2 igual a t dt. E aqui a gente tem o t dt, bonitinho, e aqui a gente tem o u, e essa integral ela fica seno de u du. E a gente sabe calcular isso todo dia, né? Mas eu não vou pedir para a gente fazer isso. A gente vai usar propriedades de função par, análise de paridade de funções para decidir qual que é o valor dessa integral, sem fazer conta. Vamos recapitular comigo, galera. Uma função ímpar é uma função que ela tem a seguinte propriedade: f de t é igual a menos f de menos t. E, em particular, ela tem uma propriedade muito legal para integrais em intervalos simétricos. Se a gente integrar uma função num intervalo simétrico, suponhamos, por exemplo, 1 a menos 1, isso aqui vai ser igual à área da função nesse intervalo. Só que a gente tem que a nossa função ser ímpar implica que ela vai ser espelhada de uma forma que essa área daqui ela vai ser igual a essa área daqui, só que com o sinal trocado. E quando a gente somar essa área com sinal positivo com essa área com sinal negativo, isso daqui sempre vai dar zero. Então a gente tem que integral de f ímpar no intervalo simétrico, né, igual a zero. E a gente tem outra propriedade legal para funções pares. A gente tem que uma função par é uma função que f de t é igual a f de menos t. Isso é mais simples da gente ver geometricamente. A gente pode só imaginar que o gráfico da função ele é espelhado no eixo y. O que a gente tem aqui é igual ao que a gente tem aqui. Então, se a gente tem um intervalo simétrico, a gente vai ter que essas duas áreas aqui, elas são iguais. E a gente vai ter uma outra coisa interessante. Quando a gente multiplica uma função par por uma função ímpar, a gente obtém uma função ímpar. Ou seja, se a gente, por exemplo, tiver aqui integral de t vezes seno de t ao quadrado, e é fácil de mostrar que seno de t ao quadrado é uma função par, porque se eu trocar o sinal do t, t ao quadrado vai ser igual.
Então, se a gente tem um intervalo simétrico, beleza? Isso daqui sempre vai ser zero. Então, vamos voltar para o enunciado. Ele está pedindo para a gente calcular g quando x é igual a zero. Então, vamos pegar aqui, né? A gente tem que, quando x é igual a zero, o intervalo inferior de integração é x menos 1. Quando a gente substitui zero no lugar de x, fica menos 1. O intervalo superior de integração, ele é 3x ao quadrado mais 1. Substituindo x igual a zero, fica 1. Então, essa integral aqui, ela fica integral de menos 1 até 1 de t ao quadrado vezes... Pera aí, seno de t ao quadrado vezes t, isso aqui vai ser igual a zero. E como eu escreveria na folha de resolução, eu escreveria g de zero é igual integral de menos 1 até 1 de t seno de t ao quadrado dt. Beleza? Perfeito. Por análise de paridade, como t é par, é ímpar, e seno de t ao quadrado é par, t vezes seno de t ao quadrado é ímpar, logo a integral no intervalo simétrico, menos 1, 1 vale zero. Então, g de zero é igual a zero. Beleza? Combinado? Essa daqui foi simples, né? Eu expliquei aqui bastante coisa, mas na prática a gente poderia ter feito todas essas contas sem explicar e daria para resolver tranquilamente numa prova em alguns minutinhos. Beleza. Agora, olha a segunda questão. Ela está pedindo para a gente, utilizando o teorema fundamental do cálculo, calcular a g' de x. Então vamos voltar um pouquinho para a teoria e depois a gente vai fazer essa conta. Copiando aqui porque eu não sou nem bobo nem nada e quero economizar caneta. Bom, pessoal, a gente tem que essa expressão aqui, né? Ela é uma expressão que a gente conseguiu simplificar a partir do teorema fundamental do cálculo para dizer que g de x é identicamente igual à primitiva da nossa função f de t aplicada em h de x menos ela em g de x. Ou seja, se a gente soubesse qual que é a primitiva, a integral indefinida de t seno de t ao quadrado, dt, a gente poderia simplesmente, né, isso daqui é igual a f de t, né? A gente poderia simplesmente substituir h de x aqui no lugar de t e g de x no lugar de t e obter o resultado dessa conta e depois derivar. Mas não, a gente não vai fazer isso. A gente é mais esperto que isso e a gente vai obter vantagens utilizando o teorema fundamental do cálculo. A gente tem que, quando a gente deriva essa expressão em x, olha só que legal. Pela regra da cadeia, a gente tem que a derivada de uma função composta, isso aqui vai ser o quê? Vai ser a derivada da função de fora, a derivada da primitiva de f de t, pelo teorema fundamental do cálculo, né? df sobre dx vai ser igual a fzinha, beleza? Ok, e vamos lá. Então, a gente vai ter que a derivada disso daqui com o argumento h de x, pela regra da cadeia, vai dar o quê? Vai dar que a derivada d sobre dx de f zona de h de x é igual a simplesmente fzinha com o argumento h multiplicado pela derivada de h. E a gente vai ter que, para isso daqui também, menos a derivada disso daqui, né? d sobre dx menos fzão de g de x é simplesmente f de g de x menos f de g de x vezes g' de x. Beleza, né? Então a gente está muito bem aqui. Ô, louco! Agora é a coisa mais fácil do mundo, porque a gente sabe que h de x é 3x ao quadrado mais 1, né? Então, e a gente sabe que a derivada disso daqui é simplesmente 6x. A gente sabe que g de x é x menos 1. A derivada disso daqui é simplesmente 1. E a gente sabe que a nossa f zona, a gente poderia calcular, mas a gente não precisa de calcular.
Por quê? Para calcular a derivada de f zona de h de x, a gente pode simplesmente usar o teorema fundamental do cálculo e saber que a derivada da primitiva é simplesmente o integrando. Então a gente vai substituir t de seno de t ao quadrado no lugar de fzinha, obtendo então como resultado, substituindo aqui, aplicado, né, aqui, ao invés da gente ter t de seno de t ao quadrado, aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai substituir no lugar de t a nossa h de x. Então vai ficar 3x ao quadrado mais 1 vezes seno de 3x ao quadrado mais 1, isso daqui ao quadrado, vezes o quê? Vezes a derivada da função de dentro, vezes a derivada da h de x, que vai ser simplesmente 6x. Beleza, e agora a gente vai substituir o quê? A nossa fzinha, só que com um argumento sendo a nossa g de x, que é x menos 1, menos x menos 1 vezes seno de x menos 1 elevado ao quadrado, e agora a gente multiplica pela derivada de x menos 1, que é simplesmente 1. Então percebam, a gente conseguiu fazer uma questão de teorema fundamental do cálculo, envolvendo uma expressão que envolve uma integral, e a gente não calculou nenhuma integral, a gente só calculou derivadas e usou propriedades de paridade. Bacana? Bom, é isso pessoal, tô de volta para o YouTube, vão acompanhando meu conteúdo de cálculo, vai ter bastante coisa que vai ajudar.